Tomi menekena ngana. Dijina diami Vitor Kiala, emengi mulongeshi wa Kimbundu. Tusangue kumilonge. Hoje, nós vamos a nossa aula de gramática Kimbundu. Em todo caso, nessa nossa aula de gramática, vamos falar sobre um tema muito importante. A aula de hoje tem como tema nomes epicênios. Em todo caso, é muito importante saber um pouquinho sobre nomes epicênios, porque estes são um ponto importante da gramática Kimbundu. Mas, antes de falarmos dos nomes epicênios, é muito importante falar sobre os substantivos em Kimbundu. Por isso, temos a seguinte pergunta: o que são os substantivos em Kimbundu? Em Kimbundu, os substantivos ou nomes servem para distinguir o singular e o plural. Ou seja, quando estamos a falar de substantivos em Kimbundu ou nomes, estamos a falar nada menos, nada mais do que como funciona o plural e o singular em Kimbundu. Em português e em inglês, o plural e o singular funcionam da seguinte forma. Vamos pegar aqui uma palavra, casa. Esta está no singular. Para que esteja no plural, precisamos apenas acrescentar a letra S no final do A da palavra casa e esta automaticamente passará de singular para plural, de casa para casas. Mas em Kimbundu não é assim. Em Kimbundu não tem a palavra S para pluralizar as coisas. Existem os substantivos, ou os nomes, divididos em 10 classes, e estes é que nos vão ajudar a saber quando, em Kimbundu, uma palavra está no plural e uma palavra está no singular. Sabendo disso, estamos agora em condições de responder à pergunta de hoje. O que é um nome epiceno? O nome epiceno é nada mais, nada menos do que aquele nome que só tem um gênero gramatical, mas pode se referir tanto a machos ou quanto a fêmea nesse caso. Vamos ver aqui então um exemplo de um nome epiceno. Temos aqui a expressão águia. Temos aqui duas expressões. A águia macho, a águia fêmea. Quando eu pronunciar a expressão, a palavra águia, provavelmente você vai pensar que está no gênero feminino, porque começa com o antigo A. Mas, em todo caso, para fazer a separação do gênero, para saber se é macho ou fêmea, nós temos que usar fêmea para macho, para fêmea, para feminino e macho para masculino. Ou seja, dizer apenas a águia não quer dizer que o gênero está exatamente especificado. Nós temos que usar macho para indicar que é águia do sexo ou do gênero masculino. Temos que usar fêmea para indicar que é águia do gênero feminino. Então, águia é o nome epiceno. Serve tanto para águia do sexo ou do gênero feminino, macho, ou serve para águia do sexo masculino, fêmea. Ou seja, vamos retificar aqui. Ou seja, a expressão águia serve para, em todo o caso, águia do sexo masculino, nesse caso macho, águia do sexo feminino, nesse caso fêmea. Sabendo disso, vamos continuar e dizendo que como é que isso funciona na língua nacional Kimbundu. Na língua nacional Kimbundu, quase todos os substantivos ou nomes que regem a regra da pluralização em Kimbundu, estes são epicenos, ou seja, são nomes que só têm um único gênero gramatical. Mas existem algumas exceções. Vamos então ver aqui essas exceções. Exemplos práticos. Nome epiceno. Vamos pegar um nome epiceno, que é o nome Mubica. O nome Mubica, alguns pronunciam Mubica, outros pronunciam Mubica. Esta palavra significa em português escravo ou escrava. Mas, para especificar o gênero, nós usamos diala
para macho e usamos murrato ou mucage para fêmea. Vamos ver aqui um exemplo prático. Mobika wadiala, escravo, nesse caso do sexo masculino, homem. Mobika wamurrato, escrava, nesse caso do sexo feminino, mulher. É desta forma que funcionam os nomes epicenos em Quimbundo quanto à especificação do gênero. Se for homem, precisa da expressão diala para que identifique que é realmente homem do sexo masculino, macho. Se for menina, vai precisar da palavra murrato ou mucage, mas é mais usado murrato para, em todo caso, especificar que é uma pessoa, é um animal do gênero feminino. Continuando então, temos uma pergunta aqui para todos vocês. Vocês já ouviram a expressão meu filho de homem, meu filho de mulher? Em primeira instância, isso cria uma certa admiração e talvez vocês venham a rir. Então, se você já ouviu alguém dizer isso, escreva aqui nos comentários, por favor, se já ouviu. É só dizer sim, já ouvi, não, não ouvi, que vamos ter todo o prazer, em todo o caso, em ajudar quanto a responder essa questão. Na próxima aula, nós vamos responder essa questão. Vamos aqui seguir com o resumo da aula. O que é que nós aprendemos hoje? Hoje, nós aprendemos que a maioria dos nomes em Quimbundo são nomes epicênios. Só tem apenas um único gênero gramatical. Aprendemos que também para marcar o gênero, usamos palavras adicionais, como diala, quer dizer macho, homem, varão. Murrato quer dizer, ou murrato ou mucage quer dizer fêmea, feminino ou quer dizer mulher. Portanto, esse conhecimento vai ajudá-lo a falar com mais clareza e naturalidade. Agora, temos aqui um convite para todos vocês. O primeiro convite é: curta a nossa aula, comente a nossa aula e partilhe para que mais pessoas venham a ter o conhecimento da língua nacional Quimbundo. Mas nós vamos começar daqui a pouco o nosso curso de Gramática Quimbundo 1 com o professor Vitor Mateus Kiala. Portanto, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever neste curso que vai começar brevemente. Garanto-lhe que você vai aprender a gramática Quimbundo de A até Z, de zero até, não sei lá, até onde você quiser e desejar. Portanto, está aí o nosso WhatsApp. Katevabapé é Tutuazuba. Se desejar de receber esse PDF, por favor, entre em contato conosco para receber esse PDF, mas tem de curtir, comentar e partilhar para ter acesso ao PDF que traz. Aquela que toca Chile Muzuela, temos a parte final das nossas aulas, né? Em que nelas temos a expressão Katevava Tuazuba, que quer dizer até aqui terminamos. Tuadicundo quer dizer saudações e a expressão Marrezo quer dizer que por hoje é tudo. Não se esqueça de curtir, comentar e partilhar. Tambuleno ou Menekenuami, Tuasaki de Langana, Tuadicundo Marrezo.